graças a Deus e graças a Jesus. Olá, você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas, o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Aqui, no canal Servir e Amar Estudos Espíritas, você encontrará sempre palestras esclarecedoras e confortadoras. Você encontrará sempre os ensinamentos de Jesus interpretados numa visão espírita, doutrina espírita que sempre nos oferece a oportunidade de saber de onde viemos, por que estamos neste planeta bendito e qual será a nossa destinação. Inscreva-se em nosso canal, divulgue para os seus amigos e familiares e ajude-nos a fazer um mundo melhor. E nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna. Mas antes, vamos fazer uma oração. A oração do Pai Nosso de José Silvério Horta. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distante do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que o nosso ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu amor, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E como nós falamos, estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna. Livro esse ditado pelo nosso querido instrutor espiritual Emmanuel ao nosso amigo Francisco Cândido Xavier. Amigo, porque está presente na nossa vida cotidiana. É através do Chico, é através de Emmanuel, que a doutrina espírita conseguiu esse poder de penetração onde chega a todos os lares e a todos os lugares. Então, é através desses amigos, pois estão conosco todos os dias, nos informando, nos direcionando, oferecendo-nos recursos e mecanismos para que nós possamos alcançar o nosso objetivo, fazer as devidas reparações e reconciliar-se com a lei divina. Todos nós, aprendizes do Evangelho, a caminho da luz, precisamos de educação, de informação, de conhecimento, para que nós possamos melhor discernir. O conhecimento é uma alavanca de progresso. O conhecimento se faz necessário para compreendermos por que nós aqui nos encontramos, mas sabedores que somos da nossa destinação. Palavras de Vida Eterna. Lição número 34, prossigamos, onde Emmanuel retira da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, o versículo 13, que diz assim: Irmãos,
quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Belo ensinamento, porque Paulo, o apóstolo dos gentios, nas suas viagens missionárias, ele que recebeu diretamente do Cristo o chamado, ele que levou o evangelho a várias comunidades, a vários países, ele ali sempre enfrentou dificuldades. Aqueles que um dia foram amigos, aqueles que um dia compartilhavam com ele dos mesmos ideais, e agora levando o evangelho de Jesus àqueles que um dia ele perseguiu. Ele que um dia combateu o evangelho de Jesus, se recuperando através do trabalho digno, na humildade e na simplicidade, o reconhecimento ainda das nossas imperfeições. Então, Emmanuel nos diz: se te imobilizas na estrada a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira. O que ele está dizendo? Sim, Paulo sempre enfrentou dificuldades, tormentas, adversários, desafetos, e ele não ficou ali se lamentando. Ele não ficou ali buscando no seu passado, não ficou chorando a sua ignorância, não ficou lamentando o que ele perdeu, o poder, o cargo, a mordomia, a vida fácil. Não, reconhecendo a nossa estada neste planeta bendito como temporária, estamos aqui simplesmente estagiando porque nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, nós estamos no planeta Terra, cumprindo os desígnios divinos da nossa existência. E ficar lamentando o erro, chorando aqui a nossa culpa, isso só nos impede de avançar. São oportunidades que nós muitas vezes desperdiçamos e que talvez não se repitam, talvez não aconteçam novamente. Então, nós precisamos avançar, nós precisamos seguir adiante. O erro é uma oportunidade de aprendizado e, se faz necessário, a reparação. O erro é uma oportunidade para que nós, cientes e conscientes da situação em que nós nos encontramos, como criaturas imperfeitas, nós temos que seguir adiante. E enquanto nós tivermos débitos, enquanto nós não aprendermos a caridade, o perdão, enquanto nós não aprendermos que o outro, que o nosso semelhante é um aprendiz como nós vamos enfrentar dificuldades e tormentas. O erro, mais uma vez, a culpa e o remorso são recursos, são instrumentos necessários para que nós possamos adquirir a consciência moral, para que nós possamos compreender não apenas o que é certo e errado, mas a didática educativa do Evangelho de Jesus, mostrando a necessidade do respeito às diferenças e os obstáculos a serem superados. Podem sim e devemos levar essa situação que nós um dia vencemos a todos aqueles que caminham conosco. Prossegue ele. O amigo providencial da gentialidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia de seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Ignorância. Muitos de nós combatemos aquilo que nós não conhecemos. Muitas vezes nós somos influenciados pela opinião, pela palavra de terceiros, por livros,
pela mídia, pelo imediatismo, pelas nossas necessidades. Muitas vezes, nós fechamos os olhos à verdade. Então, antes de apontarmos erros e falhas, antes de olharmos o cisco no olho dos nossos irmãos, dos nossos companheiros de jornada, atentamos para a trave ainda do nosso olho. Mas lembrando-se sempre, erramos, arrependimento é o primeiro passo, mas se faz necessário a reparação, e reparação se faz através do trabalho digno, do servir, da caridade, da fraternidade, da paciência e da tolerância, entre outras virtudes que todos nós buscamos. Não lamentava os amigos descrentes na renovação de que fornecia testemunho. Todos aqueles que compartilham conosco da nossa vida, das festas, das alegrias, das celebrações, da vida fácil, do sorriso, dos prazeres e da satisfação, quando convidados a ir até a casa espírita, muitas vezes esses amigos refugam. Não tenho tempo, isso é coisa de beato, isso é coisa de carola. Muitos dos nossos familiares não comungam e não compartilham conosco dos mesmos ideais do Evangelho. A nossa dedicação, a nossa responsabilidade e o nosso comprometimento, ele é único, mas nós precisamos respeitar o momento dos nossos irmãos e dos nossos familiares. Muitos deles ainda não estão em condições de estar conosco. Muitos deles ainda não estão em condições de caminhar conosco essa jornada do Evangelho. A doutrina espírita, sim, ela oferece recursos, mecanismos, esclarecimento e informação, mas também exige responsabilidade, comprometimento para que nós possamos usufruir da sabedoria que ora buscamos. Não se queixava dos parentes que o recebiam empunhando o azarrugue da expulsão. É a discriminação, é o preconceito. Mesmo aqueles que comungam conosco da mesa farta, mesmo aqueles que comungam conosco dos prazeres e das satisfações da vida material, da vida física, não estão dispostos a compartilhar conosco a mesa do Evangelho. Não estão a fim de compartilhar e de comungar conosco os ensinamentos de Jesus na nossa vida diária. E não que nós estejamos renunciando ou fazendo sacrifício, mas é porque, para usufruir deste banquete espiritual, se faz necessário mudanças, se faz necessários reformas. Nós já não temos mais as necessidades materiais quando compreendemos que nós estamos aqui simplesmente cumprindo uma etapa, cumprindo um estágio. Mas aqueles que ainda não compreendem a existência de uma vida depois da vida, muitas vezes não querem abrir mão desses prazeres e dessa satisfação. E muitos dos nossos familiares, aqueles que vêm nos pedir um favor, que vêm pedir um socorro, um auxílio e uma orientação nos momentos de dificuldades, convidados por nós a estudar, convidados por nós a buscar no Evangelho de Jesus a solução das suas aflições, muitos deles não estão dispostos, porque aceitar a Jesus e compreender o Deus justo e misericordioso não significa que nós estamos aqui buscando privilégio ou recompensa. É trabalho digno e muitas vezes trabalho árduo. E muitos dos nossos familiares são desafetos, são adversários, são inimigos do nosso pretérito. É a dívida a qual nós estamos buscando quitar. Então, paciência, tolerância
sacrifício e renúncia para que esses irmãos possam usufruir dos benefícios que nós já somos capazes de oferecer. Não se detinha para lastimar a alteração dos afetos e que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Nós vamos mudando os nossos conceitos, nós vamos mudando a nossa percepção da vida. Quando começamos a compreender uma vida depois da vida, quando nós compreendemos que a vida física é uma vida frágil, que o corpo físico, que o corpo humano, o corpo de carne é perecível e que vai se destruir, ele vai se deteriorar, e o que sobrará? O que restará, senão o espírito, a alma, para aqueles que comungam dos ensinamentos dos espíritos? Então, alma é o espírito encarnado. Espírito, a criação divina, a sua imagem e semelhança. E muitos destes nossos irmãos, dentro da materialidade, ainda não conseguem compreender a extensão da vida espiritual, do espírito eterno que todos nós somos. Quando se fala de vida eterna, não significa viver para sempre. Vida eterna é compreender Deus, o Pai Todo-Poderoso. É compreender Jesus, nosso guia e modelo, o nosso grande educador, o diretor angélico deste planeta. Por isso, o Cristo nos disse no Evangelho de João, ele fala, eu e o Pai somos um. É isso que nós temos que buscar. Ser com Deus aquilo que o Cristo foi e é, e que o Cristo nos ensinou. Porque Jesus roga ao Pai, onde eu estiver, que eles estejam comigo. Ou seja, nós precisamos também servir como Cristo serviu. Nós precisamos perdoar como Jesus perdoou. Nós precisamos ainda, sim, praticar os ensinamentos de Jesus. A lei divina, a lei de Deus, ela é imutável e permanente, mas ainda requer interpretação, ainda requer que muitos de nós possam levar a explicação àqueles irmãos que ainda encontram dificuldades com a vida espiritual. E isso foi a vida de Paulo. Enquanto doutor da lei, enquanto ali um membro do Sinédrio tinha conhecimento, tinha informação, tinha o poder, tanto que perseguia os seguidores do Evangelho, perseguia o Cristo que ele não conheceu, por causa da simplicidade, por causa da igualdade, porque Jesus não falava das coisas terrenas. Jesus mostrava a necessidade da vida material para que nós alcançássemos a plenitude espiritual da nossa existência, a consciência moral, o servir sem interesse, o amor incondicional, compreendendo a necessidade do perdão, porque assim como nós erramos, nós precisamos compreender o erro daqueles que caminham conosco. Não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Muitos dos nossos irmãos encarnados, muitos dos nossos irmãos desencarnados, para justificar os seus erros e principalmente a desvirtuação por onde foram caminhar, muitos na prática do mal, muitos disseminando o mal, a promiscuidade, a busca dos prazeres, muitos colocam a culpa dos seus erros e das suas falhas porque não tiveram uma família. Nós sabemos, sim, a família é um grupo de espíritos reunidos em um lar para que possam ajustar-se perante as leis divinas, quitando débitos e saldando dívidas de um passado
que nós um dia já realizamos. E nem sempre essa referência do lar. Existem muitos lares onde a discussão, a discórdia, até mesmo a violência doméstica, a violência física impera. Mas Paulo, ele não lamenta as dificuldades, dormindo ao relento, alimentando-se muitas vezes apenas o suficiente para que o corpo físico tivesse condições de realizar a sua tarefa e o seu trabalho. Ele nunca lamentou não ter uma cama confortável. Paulo nunca reclamou dos seus pais não lhe terem oferecido uma vida digna de conforto, de abastança, de riqueza ou de bens materiais. Não, Paulo sempre entendeu a necessidade da vida espiritual. E nós, que aqui hoje nos encontramos neste planeta bendito, muitas vezes nós culpamos nossos pais, nossas famílias, os nossos familiares pelas nossas dificuldades, pelas nossas decepções e pelas nossas frustrações. Cabe a cada um de nós avançar, ciente e consciente daquilo que temos à nossa disposição. Precisamos aproveitar as oportunidades com responsabilidade e consciência. Então, não é a falta de um lar. Quantos viajam para outras nações, para outros países? Quantos viajam e mudam-se para outras cidades em busca de uma vida melhor, de uma melhor oportunidade de trabalho? Nós não deixamos muito, a maioria de nós não deixa a casa dos pais para constituir a sua própria família? E quantos vivem distribuindo o seu amor, o seu conhecimento? Quantos levam a consolação, a paz, o equilíbrio e a harmonia às criaturas que conosco caminham? Então, tudo isso se faz necessário dentro do nosso aprendizado, dentro da nossa jornada terrena. Não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne, não obstante reconhecer-lhes a existência. Não adianta nós olharmos e entendermos que nós não temos dificuldades, que nós não temos barreiras, que os problemas muitas vezes não nos afligem. Não, nós não podemos simplesmente fugir. O mal não existe. O mal prospera. O mal, ele também caminha lado a lado com o bem. É o joio crescendo ao lado do trigo. Mas isto é momentâneo e tudo isso terá um preço. O escândalo é necessário, mas ai daquele para por quem venha o escândalo. Então, essas dificuldades de caminhada, todos esses espinhos, todos esses obstáculos, é a oportunidade de desenvolvermos a capacidade de amar, de perdoar, de servir, de nós desenvolvermos a nossa fraternidade através da nossa fé, através, sim, do nosso conhecimento e da instrução que um dia recebemos, levar aos nossos irmãos os mesmos recursos e as mesmas oportunidades que nós já tivemos. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Nós encontramos muitas vezes dificuldades em tudo. É porque nós atrasamos ao despertar no corpo físico, é porque o café da manhã não estava de acordo com o nosso gosto ou com a nossa vontade, muitas vezes as dificuldades do cotidiano, é o meio de transporte, são os nossos companheiros que se deslocam para suas inúmeras atividades. Nós vemos obstáculos e dificuldades em todas as situações. Uma hora é chuva demais, outra hora é o sol que está muito quente, muitas vezes é o vento que nos impulsiona, querendo nos empurrar numa outra direção. Nós vemos dificuldades, nós vemos tormentas, nós vemos obstáculos em tudo e em todos.
ao invés de olharmos e olhar com os olhos de ver, compreender que são oportunidades de desenvolvimento das virtudes que o espírito tanto necessita. Paciência, tolerância, resignação, servir com dignidade, servir incondicionalmente. Deus não erra, Deus não se engana. E a espiritualidade, estes abnegados auxiliares do Cristo, sempre nos oferece a oportunidade de trabalhar e de servir, de reparar e de reconciliar. Nós é que muitas vezes negligenciamos. Na nossa busca desenfreada de conquistar, de ter, de possuir, nós esquecemos as conquistas do espírito, as virtudes. Nós somos o terreno fértil, nós somos a terra preparada pelo Pai, por Deus, para que essa semente possa germinar, florescer e frutificar. Mas isto é um processo, não é um milagre. E nós, muitas vezes, queremos o milagre, porque a nossa paciência e a falta de conhecimento nos impulsiona pela rapidez. Evolução espiritual é constância e não velocidade. Para aquisição moral e para que possamos melhor absorver os ensinamentos de Jesus, nós precisamos ser constantes e não rápidos. Não se concedia férias de choro inútil nem arrependimento do mal. Vamos repetir. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. O mal está presente, o mal caminha lado a lado conosco. A inveja, o ciúme, o preconceito, a discriminação, a cupidez, a drogadição no mundo de hoje, a corrupção, tudo isso faz parte de um mundo de provas e expiações. Mas nem por isso nós devemos tirar férias. Nós devemos procurar uma colônia para que nós ali possamos descansar. Deus trabalha incessantemente e o Cristo também. Os benfeitores cuidam de nós incessantemente. O corpo físico repousa, ele precisa se restabelecer, mas o espírito, ele aproveita exatamente o corpo físico descansando e se refazendo para ir em busca de recursos de aprendizado, de medicamento, de direcionamento, para que nós possamos caminhar em equilíbrio e em paz. Se Deus não tira férias, se Jesus não tira férias das suas tarefas e das suas responsabilidades, por que nós queremos viver em perfeito descanso, em perpétua regalia ou mordomia? Será que nós vamos adquirir asas angelicais simplesmente porque recitamos um capítulo ou um versículo da Bíblia? Será que é porque nós muitas vezes nos dedicamos a algumas horas diárias para o Evangelho de Jesus, para meditação e reflexão, que nós já atingimos a angelitude? Então, nós não temos que tirar férias. O nosso trabalho é constante, como constante é a nossa evolução. Não se demorava na rede dos elogios sob o fascínio da ilusão. Como a nossa vaidade ainda nos prejudica. Como essa inferioridade moral muitas vezes não nos deixa enxergar que os elogios, que o aplauso, muitas vezes é para nós muito mais prejudicial do que benéfico. Porque os amigos, de acordo com seus interesses, com as suas conveniências, e mesmo por amor, por afeto a nós, eles enxergam em nós virtudes e qualidades que nós não temos. Mas muitos querem agradecimento, querem aplauso, querem reconhecimento. Toda ajuda, todo auxílio, todo amparo, eles querem gratidão,
querem que isso seja pregoado, que isso seja divulgado, para mostrar o quanto somos virtuosos, o quanto somos caridosos, o quanto nós estamos vivendo o Evangelho de Jesus. Não, nós não estamos aqui para receber aí o agradecimento. Aqueles a quem nós servimos não têm obrigação nenhuma de viver nos agradecendo. A caridade é algo natural. Fazer o bem não é nenhuma virtude, é dever e obrigação de todos nós. Quando nós observamos o quanto recebemos de Deus, o quanto recebemos de Jesus e dos auxiliares do Cristo, nós nos envergonharíamos do pouco que nós ofertamos diante das inúmeras oportunidades que nos são oferecidas. Não se cristalizava nos próprios impedimentos. Sim, cérebro, inteligência, raciocínio. A inteligência e o raciocínio é atributo do espírito. O cérebro é o órgão responsável por receber essas informações. E nós temos que superar o obstáculo, a barreira. Isso é para que nós possamos desenvolver a capacidade de superação. Quando nós removemos obstáculos, barreiras, nós estamos deixando um caminho melhor para aqueles que virão após a nós. Os profetas prepararam o caminho. Jesus veio iluminar e dar o direcionamento. Então, nós estamos trilhando o caminho que é Jesus, mas muitos dos nossos irmãos de caminhada ainda não conseguem compreender. Seguem ainda um caminho sendo conduzido por vozes, por mentes, simplesmente seguindo a multidão. Então, remover esses obstáculos e essas barreiras, superar essas dificuldades, sim, mostra a nossa resignação de compreender que nós somos trabalhadores, não do Evangelho, nós somos trabalhadores na nossa própria imperfeição. E estender aos nossos irmãos as nossas conquistas e as nossas realizações é, sim, compartilhar com eles a misericórdia divina da qual já somos merecedores. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Nós temos uma meta, nós temos objetivos claros, a evolução moral, aprendizes do Evangelho a caminho da luz. Hoje estamos em um planeta de provas e expiações que caminha rumo ao mundo de regeneração. Nós já conhecemos e nós já sabemos que existem mundos puros, mundos felizes, mundos angelicais, entre outros. E a nossa destinação é a esfera crística. E isso se faz através do trabalho digno, através da instrução, do servir, através de acolher, de confortar, de compartilhar com aqueles que conosco caminham. Não é fácil, não é. Vamos encontrar, sim, muitas barreiras, muitos obstáculos e muitas dificuldades. Muitas vezes vamos ter vontade de desistir. Serão muitas as decepções, são muitas as frustrações, mas a fé que move montanha nos impulsiona, nos alimenta e nos sustenta em nossa caminhada. Fé não significa ficar de mãos postas ou ajoelhado, orando, rezando, louvando a Deus. Louvar a Deus, a lei de adoração, é cumprir dignamente os desígnios divinos da nossa existência. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos. Acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para diante,
olvidando o mal e fazendo o bem. É o que nos cabe, é a nossa responsabilidade. O nosso planejamento reencarnatório, quando nós olhamos a multidão, os bilhões de espíritos em busca da reencarnação, de reparação, pois o planeta se aproxima de um momento de transição e muitos espíritos estão recebendo uma última oportunidade. O que nós estamos fazendo com a nossa? Qual é o nosso trabalho? Não somos privilegiados, mas aqui estamos e temos que aproveitar tudo aquilo que o Pai nos oferece. Jesus é o caminho, Jesus é o pão que alimenta, Jesus é a fonte inesgotável que sacia a nossa sede. Jesus é o remédio, Jesus é a cura, Jesus é a luz. O trabalho digno enaltece. Servindo e amando, muitas vezes nós esquecemos das nossas mazelas, nós esquecemos das nossas dificuldades. Quando nós aprendemos que servir ao próximo, que amar ao próximo como Cristo nos amou, é uma oportunidade de reparação e de reconciliação, com certeza o planeta Terra será um planeta muito melhor. Deixamos àqueles que aqui estão chegando um planeta em condições deles desenvolverem os desígnios divinos, a missão transitória que lhes cabe. Quanto a nós, aproveitemos todas as oportunidades. Acolher, confortar, instruir, servir, amar e perdoar. Prossigamos em frente, sigamos o nosso caminho. Os atalhos e os desvios são vários, são muitos. As trevas caminham muitas vezes ao nosso lado, mas não para nos testar. Nós não precisamos de teste, desde que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Jesus caminha lado a lado conosco. Nós precisamos ficar atentos, porque para que Jesus caminhe conosco, se faz necessário o coração puro e as mãos limpas, cientes e conscientes do mandato que nos é confiado. Sigamos em frente e agradeçamos a Deus e a Jesus a oportunidade bendita de servir e de amar. Que possa o Cristo nos oferecer novas oportunidades, mesmo durante o repouso do nosso corpo físico, porque o espírito trabalha, o espírito estuda, o espírito busca recursos e mecanismos para poder colocar aqui na vida diária, na vida material ou na vida física. Prossigamos a nossa caminhada terrena, prossigamos a nossa evolução espiritual. Prossigamos aqui fazendo as reparações para que possamos reconciliar-nos com a lei divina. Prossigamos a nossa caminhada espiritual, para que sejamos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.